Olá, esse é o programa Notícias à Luz do Espiritismo. Eu sou Felipe Saad e hoje estamos aqui com o palestrante Leonardo Torres Olá, pessoal. e com o médium Eduardo Sabag. Olá, pessoal, tudo bem? E que Deus e o nosso Mestre Jesus nos abençoem. No programa de hoje a gente vai falar sobre casos de microcefalia, e não só de microcefalia, mas de problemas mentais de uma maneira geral, principalmente os que são de nascença, né? Então a gente vai abordar diversos casos, mas a microcefalia, que em 2015 teve seu primeiro caso confirmado no Brasil, e desde então se alastrou uma epidemia aí pelo país todo. É o tema principal de hoje, que é uma doença que vem do vírus Zika, né, transmitido pelo mosquito Aedes aegypti. Ele pica a mulher grávida e aí ela pega o vírus da Zika e quando a criança nasce com o cérebro, a região cerebral deformada. Consequentemente, isso gera problemas mentais na criança, problemas que até então a nossa ciência não consegue resolver, né? Então, para começar nosso debate, vamos lembrar que Allan Kardec classificou os planetas em 5 níveis. E que o nível 2 é o de prova e expiação, que é o que nós estamos. Nós estamos no nível 2, prova e expiação, maduro, indo para o mundo de regeneração, que seria um passo à frente. E o que quer dizer um mundo de prova e expiação? Muito bem. Expiação é quando a gente comete um erro e tem que vir em outra vida, ou às vezes na mesma vida, para pagar por esse erro que a gente cometeu. Por exemplo, você matou 10 pessoas a facadas. Então você vai morrer uma vida a facada. Isso você está expiando. Vai ser provavelmente na vida seguinte ou daqui a algumas vidas você vai morrer a facada. Isso é uma expiação. E prova é quando você não fez nada de errado, mas quer um atalho para evoluir. Então, por exemplo, você não teve problema de humilhar ninguém, de ser um mal rico, uma pessoa que usou o dinheiro para fazer maldades, mas você pede para vir pobre para treinar a sua humildade, para treinar a sua paciência na fila do hospital e por aí vai. Então você não fez nada para ter que expiar, foi apenas uma prova. É como um atalho, um caminho mais curto para o seu progresso. Lembrando também, claro, que isso não é uma matemática, não é como 2 mais 2 que dá 4. Então, está programado para você expiar seu erro tomando uma facada, porque você matou 10 pessoas a facada. Então, está programado para você tomar uma facada e falecer. Mas se você foi uma pessoa muito boa, ajudou os outros, fez caridade moral, que é ouvir um desabafo, ser um ombro amigo, dar um bom conselho, falar do espiritismo, fez caridade material, que é ajudar quem precisa com dinheiro, pagar uma conta da pessoa e comprar um alimento e dar para um pobre. Se você fizer muitas bondades, você vai atenuar o seu problema, ou seja, diminuir o seu débito, e você vai infartar e morrer, que, convenhamos, é melhor infartar e morrer do que tomar facada, ficar horas agonizando e morrer do mesmo jeito. Porque o que acontece? A pessoa tem que, quando chega a hora dela morrer, ela morre. Não é isso, Léo? É isso mesmo, Felipe. Todos nós estamos aqui para recuperar, para pagar débitos dos erros que cometemos no passado. Nós viemos de diversas encarnações, sempre errando, porque Deus fez todos nós simples e ignorantes, para que através da encarnação, da reencarnação, possamos evoluir com uma perfeição. E é normal, bem normal, que no começo da nossa caminhada a gente escolha alguns caminhos que são um pouco errados. Mas Deus, sendo puramente bom e justo, nos dá a oportunidade de a gente reparar esses erros que a gente cometeu, Então, acontece realmente esses problemas na nossa vida, que são formas de repararmos os erros que cometemos no passado e assim aprendermos a não errar mais. Então, o que acontece? Todos esses problemas, assim como você falou, são provas ou expiações que devemos passar para que possamos evoluir. Então, o mais importante é a gente enfrentar essas situações com resignação,
pois Deus, sendo puramente bom e justo, nos está dando a oportunidade de reparar o erro que já cometemos. Então, determinadas coisas na nossa vida são realmente necessárias que a gente passe para poder evoluir. Quando nós estamos no plano espiritual, em intervalos entre as encarnações, que se chama erraticidade, nós nos programamos para poder enfrentar uma vida que certamente é cheia de tribulações, porque é dessa forma que a gente vai conseguir evoluir. E Deus, ele nos dá essa oportunidade e ele controla tudo isso, né? Então, Deus, ele nunca dá um fardo maior do que a gente pode aguentar. Então, se você pensa que a sua dificuldade é impossível aguentar, você consegue aguentar, porque Deus, ele sempre dá o fardo proporcional. Então, você precisa se resignar diante da dificuldade e compreender que isso é totalmente necessário para a sua evolução. Com relação à morte, ao desencarne, todos nós temos um período certo de permanência no plano material, encarnados, né? Então, o que acontece? Quando chega o momento certo de retornarmos ao nosso verdadeiro lar, que é no plano espiritual, Deus trabalha para que isso se efetive. Então pode acontecer uma doença, um acidente ou outra qualquer situação que leve à morte, ao desencarne da pessoa, né? E isso é totalmente inevitável. Quando chega o momento certo, isso vai acontecer. A gente tem aí inúmeros casos de pessoas que escaparam de algum acidente que iria causar a morte dela, mas logo depois desencarnou de outra forma, né? Outro dia eu vi um caso de uma pessoa que se acidentou, a ambulância fez toda a assistência que tinha que fazer, enquanto estava levando ela para o hospital para receber o tratamento adequado, a ambulância sofreu um acidente também e acabou matando essa pessoa, né? Então você vê assim que isso era inevitável de acontecer e a pessoa tinha que retornar ao plano espiritual, e isso acontecer de uma forma ou de outra, seja no primeiro acidente, seja no segundo, ou até mesmo em complicações no hospital. E vale lembrar que tudo isso acontece na vontade de Deus. Exatamente, Léo. Então a pessoa só desencarna mesmo quando é chegada a hora. E outra coisa que a gente tem que entender é que Deus é perfeito, ele não erra. Então, se ele criou a morte aqui do corpo carnal, é porque é o melhor jeito de se fazer a evolução. Então, a gente tem que aceitar a morte e não ficar questionando e não aceitando a morte, porque quando a gente faz isso, a gente está fazendo mal para nós mesmos e também para a pessoa que faleceu e que a gente gostaria que ficasse bem, claro. Bom, mas vamos voltar aqui no assunto da microcefalia, né? Nessa questão aí. Então, como a gente viu, podem ter possíveis causas em vidas anteriores. Não é isso, Edu? O que a pessoa pode ter feito para nascer com a região do cérebro deformada? Então, Felipe, essa questão é muito interessante, né? Quando a gente fala em uma doença desse nível, na verdade, em qualquer tipo de doença, quando a pessoa já nasce com uma doença, nós estamos falando em expiações. Dificilmente a gente vai ver algo em torno de prova, né? Principalmente doenças desse tipo, né? Na verdade, essa doença que acaba fazendo muito mal para o ser humano, sem dúvida nenhuma, ela é uma expiação. Então, por que isso ocorreu? Porque lá atrás transgredimos a lei de Deus, né? Essas pessoas, tanto nós também que temos expiações como elas, e aí isso fica registrado. E os espíritos do plano superior fazem com que nós saldemos esse débito. Esses espíritos que trabalham em nome de Deus, eles nos administram, vamos dizer assim. Então esse tipo de coisa nada mais é do que uma medida administrativa. Sabendo disso, eles fazem com que essa situação fique favorável, com que os mosquitos se espalhem e tudo mais, e ocorra as condições necessárias para a microcefalia. Porque assim, eles com certeza vão fazer as pessoas pagarem seus débitos, né, num curto período de tempo, e é para esse motivo que existem. É por esse motivo, né, que existem as doenças, que existem terremotos, que existem terrorismos. São ferramentas do plano superior que fazem com que as pessoas paguem os seus débitos.
não é verdade? Então, nós não precisamos ficar, vamos dizer, como é que eu diria, não aceitar esse tipo de coisa. Porque o que acontece? Logo, com essa explicação que eu dei, todas as doenças que nós tivermos, ou ela é causa nossa, ou ela é causa nossa, não existe outra opção. Ou ela é causa atual, ou ela é causa anterior. Então, às vezes, se você fuma, você pode ter um câncer de pulmão, óbvio. Se você não fuma e tem um câncer de pulmão, você fumou em outra encarnação. Então, assim também é o caso da microcefalia. Agora, você me perguntou o que elas podem ter feito para ter microcefalia, é muito variável, né? Mas podem ter feito algo, enganar as pessoas, porque normalmente a pessoa que passa expiações na área do cérebro, na área do pensamento, na área da lógica, né? Vamos dizer assim, porque as crianças com microcefalia não ficam muito dentro do mundo, vamos dizer assim, né? Pelo que eu me entendo. Então, todas essas expiações, elas estão ligadas a coisas relacionadas à inteligência, ao pensamento e por aí. Então, as pessoas que fizeram mal com esse tipo de recurso, sim, feriram o seu perispírito na área cerebral e vão ter que reencarnar dessa forma para poder restaurar o seu perispírito. Então, isso é muito interessante, porque normalmente é isso que acontece, mas podem ter alguns casos que elas fizeram outras coisas, mas por decisão do plano superior elas espiarão dessa forma. Mas de qualquer forma, o interessante é a gente pensar que ninguém está aí à toa, ninguém está passando por isso por nada, mas todos ficarão bons. Porque após esse período, todo mundo vai ficar bom, certo? Vão recuperar o seu cérebro no mundo espiritual e aí eles vão ficar com o perispírito 100% normal. Exatamente, Edu. E uma coisa que é importante o amigo ouvinte saber é que, independentemente se é prova, se é expiação, se está pagando por um suicídio em outra vida, ou como o Edu citou, que usou a inteligência para fazer maldades, independentemente da causa, o importante é a pessoa, primeiro, ter resignação, ou seja, aceitar aquela situação, não ficar reclamando, resmungando e tudo mais, e segundo, encarar de frente. Claro que para a pessoa que está com a microcefalia é muito mais fácil, porque ela mal tem consciência do que se passa com ela, a gente daqui a pouquinho vai explicar um pouco melhor, mas para as pessoas que estão próximas a ela, cuidando dela, os pais, os irmãos, quem quer que seja, essa pessoa é muito importante que ela tenha resignação e enfrente o problema. Então procure levar no médico, fazer um acompanhamento médico. Quando for descoberta a cura, procurar um tratamento que permita que a pessoa melhore, ou fique curada, ou apenas melhore, mas enfim, procure os meios para corrigir, consertar o problema, né? No caso aí, como é problema de saúde, seria mesmo seguir um tratamento médico que esteja ao alcance financeiro da pessoa, né? Então, Léo, se você puder explicar para a gente como que é essa questão da pessoa que tem alguma deficiência mental, que o Livro dos Espíritos aborda essa questão, como que é o espírito dele, ele tem plena noção, você pode explicar um pouquinho para a gente? Então, Felipe, o Livro dos Espíritos, ele tem até essa parte mesmo que fala sobre os deficientes mentais, né? E eles falam, o Allan Kardec até pergunta se eles são espíritos inferiores, que muitas pessoas acham, né? E os espíritos acabam respondendo que não, que muitas vezes eles são mais inteligentes do que a gente possa imaginar. Por quê? Porque as pessoas que cometem certos abusos na vida podem, sim, em uma outra encarnação vir com certas limitações, principalmente as limitações na parte da inteligência, né? do desenvolvimento físico, do desenvolvimento intelectual. Isso é bem comum. Tem uma questão bem interessante do Allan Kardec, formulada aos espíritos, que é perguntando sobre as pessoas que são gênios em uma vida, se tem possibilidade de ela ser um deficiente mental numa outra encarnação, né? E eles respondem que sim, se essa pessoa acabou por abusar da sua genialidade na vida anterior. Então a gente vê que
tudo que a gente tem, tudo que a gente recebe na nossa encarnação, é tudo pela vontade de Deus e para ajudar no nosso desenvolvimento moral, intelectual e ajudar ao próximo. Se a gente acaba não fazendo isso de uma forma adequada, isso acaba nos prejudicando e a gente tendo que reparar esse erro em uma outra ocasião. Muitas das pessoas também que têm essas deficiências são pessoas também que erraram bastante através do suicídio. Muitos casos, a gente vê hoje em dia muitos casos disso, né? São pessoas que acabaram com a sua vida de alguma forma e aquilo ali prejudicou o perispírito dela de uma forma que na outra existência, na outra encarnação, ela veio com essa deficiência para poder começar a reparar toda a problemática que ela causou no perispírito dela e também para poder reparar o erro que cometeu, né? E os espíritos também falam que essas pessoas que habitam um corpo deficiente, frequentemente elas têm, sim, noção de tudo que ela tem que passar, que ela sabe que aquilo tudo é uma prova ou uma expiação que precisa passar para poder evoluir. Elas reconhecem tudo isso e vêm dessa forma para conseguir o seu progresso e pagar pelos erros que cometeram no passado. Então elas vêm confiantes e pretendem sempre, como uma missão que todos nós temos, diante de todas as nossas dificuldades que passamos, enfrentar tudo isso com bastante resignação para continuar na caminhada evolutiva. Então, Léo, aproveitando, essa pessoa cometeu um erro, provavelmente, e nasceu assim. Mas e a família dela, que sofre e que às vezes tem até mais sofrimento e mais trabalho do que o próprio doente? Esses daí, será que eles fizeram alguma coisa ou foi aleatório? Como que é? Deus escolhe aleatoriamente quem vai ser o pai dessa criança, quem não vai? Você tem noção do que acontece para explicar para a gente? Boa, Felipe. Isso é um assunto bem interessante de se tratar, né? Através do Espiritismo, nós sabemos que o Antigo Testamento ele tinha uma parte que era imutável, que eram os 10 mandamentos, né? Que segundo o nosso querido Chico Xavier, foi uma psicografia que o Moisés recebeu no Monte Sinai. E a outra parte que eram leis que Moisés precisou criar para controlar toda aquela população, toda aquela civilização que era tão primitiva. Então ele criou diversas leis que eram um costume usarem na época, mas que hoje já tem um desuso delas, né? E uma dessas leis dizia que os pecados dos pais elas acarretariam uma punição até tantas gerações, né? Então o pai que pecava, na outra geração o filho poderia vir deficiente, poderia vir com algum problema, poderia vir poderia ser uma má pessoa, como sendo uma punição pelo pecado que o pai gerou, né? Então isso poderia acontecer até com um neto ou com um bisneto, né? A gente vê que isso é totalmente contrário às leis de Deus e a gente acaba percebendo que é ilógico um neto ter que pagar pelo pecado de um avô que cometeu há não sei quanto tempo atrás. Então o Espiritismo vem mostrar para a gente que isso é totalmente equivocado, entendeu? Que Moisés criou essa lei com um equívoco muito grande, né? Porque ele precisava realmente controlar aquelas pessoas e até eu acho que gerar um certo medo para que as pessoas pudessem seguir firmemente todas as leis que tinha naquela época. Mas hoje a gente consegue perceber que isso não acontece mais. E todos os nossos problemas, todas as nossas dificuldades, o Espiritismo ensina que são consequências dos nossos erros cometidos no passado. Nós mesmos somos os herdeiros de nós mesmos, né? Se praticamos o bem, vamos colher o bem. Mas se praticamos o mal, vamos ter que reparar esse mal, né? Então, se uma criança vem hoje deficiente, já vamos esquecer toda essa parte do Antigo Testamento, porque hoje a gente já tem um conhecimento, um desenvolvimento que permite que saibamos mais sobre as coisas de Deus e compreender que tudo isso é devido a erros que cometemos no passado que precisamos reparar. E da mesma forma que na erraticidade, aquele espírito que errou se prepara para poder, numa próxima reencarnação,
vir com determinado problema, determinada dificuldade, que pode ser uma deficiência, dependendo do caso, né? Porque cada caso é um caso. Os parentes também se programam e se preparam para poder receber aquele filho como deficiente. Então você vê que não tem nenhuma culpa dos pais nesse lado. Eles muitas vezes até se preparam e se dispõem de receber esse espírito deficiente para poder muitas vezes reparar um erro que cometeu no passado, muitas vezes até com esse espírito que está recebendo como filho, ou então muitas vezes para ajudar no progresso e na evolução dele. Com certeza, Léo. Então, quer dizer, a pessoa que está recebendo essa pessoa doente como filho, resumindo, né, o que o Léo falou, ela pode estar passando por uma prova que normalmente é o mais comum, ou ela mesma tem um certo débito. Então, aquela pessoa, aquele doente, né, que está nascendo dessa encarnação doente, ele cometeu, vamos supor, um suicídio. Pode ser que esses pais o influenciaram a cometer o suicídio, o incentivaram, ou foram os causadores do desgosto que o levou ao suicídio, ou vamos supor que ele usou, ao contrário, não foi suicídio, ele usou a inteligência para fazer maldade. Pode ser que esses pais, esses irmãos dele de hoje, eram aqueles que se aproveitavam das maldades que ele fazia para fazer maldade junto. Então era uma gangue que explorava outras pessoas, fazia maldades, utilizava da inteligência, principalmente dessa pessoa que hoje vem como doente, para fazer maldade, para tirar proveito, para tirar vantagem, se aproveitar dos outros e tudo mais. E para finalizar o nosso papo aqui, uma coisa que é importante é o seguinte: então se a criança vai ter que nascer deficiente com a Zika, ela vai ter que nascer com esse problema, então eu vou deixar água parada na minha casa porque vai dar mosquito. E aí eu vou estar fazendo com que a pessoa adquira a doença, eu vou estar ajudando ela. É claro que não, né, pessoal? Isso é um absurdo. A gente tem como obrigação procurar fazer o correto, procurar fazer aquilo que é o melhor. Então, muito dessa epidemia aí que está tendo de Zika e causando a microcefalia em crianças, e além da Zika, a chikungunya e a dengue, que também são doenças terríveis, muito disso se deve à irresponsabilidade nossa, de nós, da população, e também do governo que não fiscaliza, e com isso, as pessoas deixando irresponsavelmente água parada em casa, geram o criadouro do mosquito, o mosquito passa essa doença para as pessoas, tá certo? E aí, ao contrário, se você foi negligente, deixou ali de má fé, ou deixou por preguiça mesmo, água parada, e essa água pousar um mosquito, puser os ovos dele, e isso causar doença nas pessoas do seu bairro, você vai responder por isso quando chegar no plano espiritual, porque você agiu de má fé ou de negligência e causou doença para as pessoas, causou maldade. É como quando Jesus se refere a Judas. Ele diz que ele vai ser entregue porque as escrituras têm que ser cumpridas. Ou seja, aquela pessoa vai pegar a Zika porque ela precisa pegar para passar por aquilo, né? Trazendo para o nosso exemplo aqui da discussão de hoje. Mas, Jesus fala, mas ai daquele que me trair. Ou seja, quem errou vai ter que pagar mesmo assim. Então, se você está sendo irresponsável, deixando água parada, você pode ser bem surpreendido, mal surpreendido, na verdade, né? Ao chegar no plano espiritual e ver que vai ter débitos para pagar em outra encarnação, ou lá mesmo no umbral, ou em outro lugar que não seja muito bom, né? Do plano espiritual, que na verdade seja ruim, né? Então, pessoal, vamos tomar muito cuidado e não deixar água parada, vaso de planta, calha de casa entupida, em nenhum outro lugar que possa ter água, tigelinha de animal. Nunca vamos deixar água limpa e parada, tá bom? A tigelinha do animal tem que trocar todo dia, lavar sempre com água e sabão e por aí vai. Com isso finalizamos o programa de hoje. Agradecemos o amigo ouvinte e aproveitamos para divulgar nossos grupos espíritas de Evangelho no Lar,
via WhatsApp. Temos vagas ilimitadas e para participar, basta mandar um WhatsApp para o administrador Ronaldo. O número dele é DDD 91 9987 2390. Eu vou repetir. 91 9987 2390. Então até o próximo programa, pessoal. Obrigado, pessoal, e até a próxima. Muito obrigado, pessoal. Até a próxima. Curta e compartilhe este vídeo. A maior caridade que podemos fazer pela doutrina espírita é a sua divulgação. Assim daremos a oportunidade para os outros conhecerem também o espiritismo. Até a próxima, amigos.